Muitos muçulmanos hoje se deixam levar pelo orgulho, pela arrogância, e não aceitam o bom conselho, não aceitam a recomendação do bem. Então, nós vemos hoje os muçulmanos, uns acusando os outros, e no momento em que algum irmão vem nos aconselhar para o bem, nós anotamos as falhas desse irmão. E quando na verdade nós devemos aceitar o bem, aceitar aquilo que é justo de quem quer que venha. Mesmo que seja uma pessoa imoral, se ela nos recomenda algo justo, se nos recomenda algo certo, o bem é sempre o bem, independentemente de quem nos aconselha a ele. Então, hoje em dia, a nossa pouco a pouco os muçulmanos foram pouco a pouco abandonando a proibição do mal, deixando de proibir o mal e recomendar o bem, e por isso o mal se espalhou na sociedade islâmica. E sem dúvida esse é um dos grandes motivos do enfraquecimento da Ummah. Vejam que quanto mais os muçulmanos abandonam a religião, abandonam os preceitos da religião, sem dúvida Allah subhanahu wa ta'ala irá castigar a Ummah com a fraqueza, vai castigar a Ummah com a humilhação, porque nós abandonamos aquilo que nos trará o orgulho. O segundo ponto que a Ummah hoje está sendo afligida é com as pessoas perderam um pouco a noção do verdadeiro significado do culto, da oração no Islã. Hoje as pessoas prestam atenção às formalidades. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: então lhe seguiu uma descendência que abandonaram as orações e seguiram seus desejos. Ou seja, um dos motivos para a perdição da Ummah, sem dúvida, é o abandono do salé, o abandono da oração. E vejam que o abandono da oração não significa que a pessoa não oferece a oração, que a pessoa não faz a oração, mas sim também, não só no significado que não praticam a oração, mas também no sentido de que fazem a oração, mas perderam o significado dela. Estão preocupados com os movimentos da oração, com as formalidades da oração, e esqueceram do verdadeiro sentido da oração, que é ligar o ser humano a Allah subhanahu wa ta'ala. Que a oração afasta o ser humano daquilo que é obsceno, afasta o ser humano daquilo que é desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando nós oferecemos nossa oração, e essa oração não está nos proibindo, de cometer o mal, nem nos recomendando, nem nos incentivando a fazer o bem, é porque a nossa oração está desprovida daquele sentimento de culto, daquele sentimento que deveria conter a oração. Então vejam que hoje em dia os muçulmanos, muitos muçulmanos, se apegam às formalidades, se apegam a alguns requisitos e esquecem do verdadeiro significado pelo qual o muçulmano pratica a oração, pelo qual o muçulmano jejua, pelo qual o muçulmano dá o zakat. Então tudo isso não são apenas formalidades, mas sim conceitos que modificam a situação do ser humano. Se a oração não modifica a situação dele, é porque essa oração não está sendo praticada como deve ser praticada. Vejam também que o abandono da oração é um dos pontos mais terríveis, né? Pelo fato de que a pessoa que abandona a oração, segundo alguns sábios, está abandonando o Islã, porque o principal pilar da religião, depois da Shahada, é a oração. Então, muitos muçulmanos se dizem muçulmanos hoje em dia, mas abandonam a oração. E isso não é admissível para um muçulmano. O que nos faz diferentes dos kufar, o que nos faz diferentes dos incrédulos, é a oração. E sim, o estabelecimento da oração, com o sentido da oração, sentindo o verdadeiro, real sentido da oração, e praticando tal como deve ser praticada. O terceiro ponto que está afetando a Ummah hoje em dia é que nós estamos com o coração repleto pela luxúria, repleto pelos desejos mundanos. Nosso coração está repleto pelos desejos mundanos. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: o dia no qual nem a riqueza, nem os filhos irão servir, exceto aquele que vem a Deus com o coração puro. O que é o coração puro?
Coração puro é aquele que não quer qualquer outra coisa, a não ser aquilo que agrada a Allah. Um coração que está limpo daquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Um coração que adora Allah e que não associa nada e ninguém a Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que o coração puro é um coração que quer seguir as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, que quer obedecer a Allah, que se afasta da desobediência de Allah. Então veja quando um coração está repleto de vida mundana, quando um coração está repleto de desejos mundanos, querendo somente agradar a si próprio, agradar ao seu nafs, esquecendo das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, abandonando aquilo que Allah ordenou e se aproximando daquilo que Allah proibiu, então sem dúvida que isso é uma das causas principais para o enfraquecimento da umma. Quanto mais as pessoas se apegam à vida mundana, mais essa pessoa vai se afastando da religião, vai se afastando do pensamento da outra vida. Sem dúvida que o amor por essa vida e pela outra não se unem no coração de um ser humano. Ou o ser humano ama essa vida, ou o ser humano ama a outra. Se ele ama a outra, não quer dizer que ele tem que abrir mão dessa vida, mas sim ele abre mão de tudo aquilo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala, de tudo aquilo que vai levar ele ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando o coração está repleto pelo amor pela vida terrena, o que importa para ele é agradar a si mesmo, agradar ao seu próprio ego, e não se importa se isso vai fazer ele alcançar a satisfação de Allah ou a ira de Allah subhanahu wa ta'ala. Outro ponto que está afetando a nação islâmica hoje em dia é que muitos de nós hoje em dia alegamos dignidade e proximidade com Allah e ao mesmo tempo negligenciamos os deveres com Allah. Ou seja, muitos dizem: nós somos a melhor nação que surgiu. Nós somos muçulmanos, nós somos a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós somos uma nação abençoada. Nós somos a nação do Coran. Muito bem. Mas nós somos essa nação abençoada quando nós seguimos a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e quando nós obedecemos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando nós negligenciamos as ordens de Allah, então nós nos igualamos à mesma reivindicação que os judeus e cristãos fizeram. O que eles disseram? Os judeus e os cristãos dizem: nós somos os filhos de Deus e os seus entes queridos. E Allah, o que Allah respondeu para eles? Diga, por que ele vos pune por vossos pecados? Ou seja, como vocês vão ser os preferidos de Allah se vocês desobedecem a Allah? Da mesma maneira, nós muçulmanos, como queremos ser a melhor nação quando nós desobedecemos a Allah? Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro o motivo pelo qual nós somos a melhor nação. Allah disse: sois a melhor nação que surgiu na humanidade, pois recomendais o bem e proibis o mal, e acreditais em Allah. Então a razão pela qual nós somos a melhor umma está explicada nesse versículo, porque nós recomendamos o bem e impedimos o mal. O que acontece quando nós paramos de recomendar o bem e impedir o mal? Acontece que nós perdemos esse status e deixamos somente para os crentes verdadeiros, para aqueles que realmente recomendam o bem e proíbem o mal. Portanto, irmãos, nós não temos dignidade e proximidade com Allah desobedecendo a Ele, negligenciando nossos deveres com Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós devemos nos firmar nos comandos de Allah subhanahu wa ta'ala, dar atenção naquilo que Allah nos ordenou e seguirmos a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala e obedecer ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, e assim então nós teremos esse nosso status de melhor umma que surgiu na humanidade. E vejam que a razão pela qual outras nações foram destruídas e foram castigadas, qual foi a razão para que isso tivesse acontecido com eles? Allah disse: eles passaram a não proibir um ou outro ao munkar. O que é o munkar? Aos pecados, ao politeísmo, à descrença, às más ações. Ou seja, as outras nações, quando pararam
de proibir os outros de cometerem o mal, como quando um parou de aconselhar o outro a fazer o bem e a proibir o mal, então Allah castigou essas outras nações. E hoje Allah subhanahu wa ta'ala está castigando a nossa umma com a fraqueza devido a isso. Porque nós paramos de recomendar o bem e paramos de proibir o mal. E paramos de aceitar o conselho do nosso irmão sincero. Então esse é um dos grandes motivos pelo qual a umma hoje está nessa fraqueza e está nessa situação. Outro motivo é que o que nós vemos hoje dentro da nossa umma é, infelizmente, a tirania no lugar da justiça. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith narrado por Aisha, é dito que uma mulher de uma tribo, uma tribo que tinha um grande status naquela época, uma mulher daquela tribo havia roubado. E, como nós sabemos no Corão, o castigo para aquele que rouba e é testemunhado é cortar a mão. Essa é a punição que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu no Corão. Então, algumas pessoas dessa tribo foram até Usama ibn Zaid, que era um dos sahaba amado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e pediu que ele intercedesse junto ao profeta para que não aplicasse o castigo decretado por Allah nessa mulher. Devido à tribo que ela era elevada, era uma tribo de grande status naquele momento, e que não aplicasse a pena nela. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para ele? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aqueles que antes foram destruídos foram castigados, porque quando o nobre entre eles roubava, eles deixavam impune. Mas se o fraco entre eles roubava, ele era punido. Eu juro que se Fátima, filha de Muhammad, roubasse, eu cortaria sua mão. Subhanallah, essa é a justiça do Islã.